Se você era cronicamente online no YouTube por volta de 2016, 17 ou 18, você provavelmente acompanhou a maior geração de youtubers e subcelebridades do YouTube BR. Todos eles com conteúdo diferente do outro, alguns bons e outros horripilantes, mas um cara no meio dele se destacava. O conteúdo dele não era nada mais e nada menos do que chamar outros youtubers para uma collab no canal dele. Mas não era uma collab normal. Ele chamava esses youtubers para uma batalha de rap. E esse cara se chamava Muçulmano. Talvez eu tenha desbloqueado fortes memórias em você agora, ou você simplesmente deve estar olhando pro teu PC com essa cara e se perguntando: quem é esse mano e por que ele se chama Muçulmano? Relaxa, eu também não sei porque ele se chama Muçulmano e eu não quis pesquisar. Essas batalhas de rap do Muçulmano eram iradas, irmão, porque você via todo tipo de coisa, desde o Mr. Polado Fui, Lucas Inutilismo rimando, até o Celso Portiolli e o Nando Moura. Que louco. Além que ele também não só batalhava com outros youtubers, ele batalhava com outras figuras da cultura pop, como por exemplo a Peppa Pig. Olha as views disso, mano. Resumindo, o conteúdo dele era essas batalhas com alguns vídeos diferentes aqui ou ali, tipo esse que ele imita outros músicos, ou esse que ele rima pelado. Mas no início de alguns vídeos dele na época, ele começou a citar um jogo, o jogo dele. E eu lembrava de ser um jogo de controle que era de plataforma, e eu pesquisei e realmente tem um jogo assim: Muçulmano Salvando as Latifas. Só que é pra celular e eu lembro claramente dele jogando no PC e no controle. E quando eu vi as imagens do jogo e a gameplay, não parecia com o que eu me lembrava na época. Até que pra mim essa semana foi recomendado um vídeo antigo do Muçulmano que eu decidi assistir. Foi bem aleatório e tudo fez sentido. Vai, mata. Ô, moça, jogando esse jogo de novo? Peraí, só um pouquinho. Nossa, morri aqui. Esse é meu novo jogo pra PC, Muçulmano Ataque dos Haters. Clica no primeiro link da descrição e baixa agora. Eu já vou pra batalha aí depois das 11. Espera, eu tenho que ir lá, gente. Depois eu continuo a jogar aqui, beleza? Pô, tá muito legal, cara, isso aqui. Vamos lá. Eu finalmente descobri o nome do jogo. E também descobri que levou muito tempo à toa, porque ele literalmente tem um rap sobre esse jogo no canal dele. Mas não importa, cara. Eu peguei esse nome do jogo, botei na Steam, aproveitando que tava na promoção, desembolsei 2 pila e finalmente eu tinha o jogo no Muçulmano pra jogar. E foi a pior experiência que eu já tive na minha vida. A primeira impressão que eu tive do jogo já não foi muito boa quando a música e os efeitos sonoros estavam extremamente altos. Tá muito alto, olha isso. Tá muito alto. Olha, mano, tá em 50% e ainda tá alto, cara. Olha isso. Meu Deus. Depois de eu ter conseguido dar uma normalizada do áudio e fazer as configurações básicas do game, tinha as opções de eu escolher a dificuldade e se eu ia fazer o tutorial. Como eu acabei de comprar o jogo, eu obviamente escolhi a mais difícil e não vi o tutorial. Ai, meu Deus, se arrependimento matasse, cara. E o jogo tem lore, por que pareça. Parece que os haters roubaram a placa de 1 milhão do Muçulmano e ele entra em choque. Muçulmano! O quê? Não foi eu que cortei, simplesmente acaba assim. E o jogo começa meio que um lobby, meio estilo Mario, tá ligado? Visto de cima, meio que um Sonic Lost Worlds e tudo mais. Que você tem um mapinha que você vai andando e você entra nas fases com uma numeração. Então na primeira fase já consegue ver melhor os gráficos e também a HUD do jogo, aonde a gente tem 5 que eu chamava na minha gameplay de muçulmaninhos. Alguns corações, alguns microfones que a gente pode pegar durante o jogo e moedas, principalmente, que a gente pode gastar na loja do jogo. Sim, esse jogo tem uma loja. Inclusive, nessa primeira fase já tem um easter egg que em vez de você seguir pra frente e voltar, você volta pra casa do Muçulmano e consegue ver a sua placa de 1 milhão roubada. Aonde, se você ficar clicando, ele vai ter vários tipos de falas diferentes até que o momento ele falar isso. Eu já entendi, cara. Não me deixa triste. Eu sei que eu tenho que pegar minha placa de ouro de volta. Eu sei. Malditos haters roubaram a placa de ouro do mano Muçulmano. Eu não sei vocês, mas depois desse easter egg eu fiquei extremamente motivado. Então eu sigo pra frente até que eu me deparo com o primeiro inimigo do jogo, que é um temível rato. Suave. Se eu pular em cima. Oxi! Leptospirose! Eu descobri que se você pula em cima do bicho ele não morre, mas guarde esse detalhe, porque ele vai ser bem importante. Logo mais à frente eu chego num disco que sobe, sei lá, um poste, que na verdade é o checkpoint do jogo. E eu também tô descobrindo aos poucos as mecânicas do game, tipo se eu aperto o Z eu taco um microfone, que é o meu ataque, então eu tenho que microfonar a cabeça dos haters. E falando em haters, finalmente aparece o primeiro hater inimigo do jogo, e quando ele aparece, eu admito que eu quebrei demais. Ok. Seus vídeos são uma porcaria!
Caralho, falou que os vídeos muçulmanos é uma porcaria. Vem cá, mano. Você não fala assim no meu mano muçulmano, mano. Caralho! Eu achava que uma microfonada seria o suficiente pra matar o hater, mas eu descobri que ele precisa de 3 microfonadas na cabeça pra morrer. Seguindo pra frente, começou a vir os sinais que talvez eu tenha subestimado o game. Nesse momento que eu acabo morrendo de uma maneira extremamente burra. Toma, caralho! Fudeu, vou morrer. Não, esse jogo é difícil, mano. Que isso? Caralho, eu morri no jogo do muçulmano. E eu poderia apagar os clipes, mas aqui a gente trabalha com transparência. Não foi só uma, nem duas e nem 3 vezes que eu morri nessa fase. Eu morri muito. E eu poderia culpar o jogo falando, nossa, que inimigos toscos. O inimigo da primeira fase é um rato, e aí quando você tá chegando no final, ele adiciona 3 ratos. Mas de novo, vocês vão saber o porquê a culpa é minha. Mas continuando, depois de um tempo, na verdade um bom tempo, eu finalmente chego no final da fase e, mano, podia me preparar pra qualquer coisa, mas eu não estaria preparado porque eu vi no final dessa fase. Toma. Caralho! Caralho, toma! Caralho, mano, do show ao vivo, você é louco. Assim que terminei a fase, eu me deparei com mais uma mecânica do jogo do muçulmano, que é o gacha. Essa nova plataforma tá pagando muito. O grande bonde do Tigrão. Você aposta 3 e sai com 5. Eu vou chamar meu amigo Rafa aqui pra fazer a divulgação junto comigo, né, Rafa? Você sabe que isso aqui tá pagando demais. É verdade, Ironic. Na verdade, não tá só pagando, mas como tá pagando muito bem. O tigrinho dos videogames, o jogo da cobrinha, a Blaze dos jogos. Tocar nas tetolas. E logicamente na primeira tentativa não veio nada. É óbvio. Uma coisa interessante que eu percebi é que assim que você entra na segunda fase, você já olha o diferencial dela pra primeira, que é o perigo de você cair no fogo e acabar morrendo. Sendo que lá no lobby, na hora de escolher a fase, dá pra ver no canto sobre o que se trata a fase que você vai jogar agora. Isso é um detalhe bem interessante, eu gostei. Mas indo pra segunda fase de fato, ela tem algumas coisas bem diferentes da primeira. Por exemplo, a mecânica de cair no fogo, as plataformas caindo quando você passa e um inimigo novo. Que até então, os inimigos eram um hater normal e alguns ratos. O que me diferenciava era a quantidade disso. E meu único método de defesa até agora que eu sabia pra eles era tacar o microfone. Então imagina como eu fiquei quando eu taquei um microfone nesse rato e ele fez isso. Beleza. Pra não cair, pula. Esse rato aqui deve durar... Ele comeu o microfone! A partir desse momento, o meu Nêmesis apareceu. Porque a partir de agora, eu tinha um inimigo no jogo que não importa o que eu fizesse, eu não sabia como derrotar ele. Então, resumidamente, tinha momentos do jogo que eu só aceitava tomar dano pra ele e me adaptava a esse modo de jogo. Vocês vão ver como isso tirou a minha sanidade. Ué, como que eu vou pular ali sem morrer, velho? Ah, tem uma vida... Aí não. Essa segunda fase não teve muito segredo. Foi a minha estratégia de ficar tomando dano de graça pro rato branco, porque eu não sabia como matar ele, e tentar não errar esses pulos das plataformas, que era muito difícil. A principal crítica que eu tenho nesse jogo é: caramba, vamos fazer um jogo de plataforma onde a principal mecânica do jogo vai ser pular, e fazer essa mecânica ser uma merda. Tem um momento da segunda fase que a gente tem que ficar pulando entre as caixas pra não cair no fogo, e também ao mesmo tempo ter cuidado pros haters não jogarem uma caixa na nossa cabeça. Essa parte foi insuportável, mas no fim o que importou foi que eu consegui terminar a fase. Meu Deus, mano, essa segunda fase foi insuportável, mano, meu Deus. Terminada a segunda fase, a gente libera a segunda parte dessa primeira área, onde tem a loja do jogo finalmente, que a gente pode gastar a moeda pra comprar alguns microfones, uma vida e os muçulmaninhos. Só que eu não consegui comprar nada, porque eu tava completamente pobre. Começando a terceira fase, meu instinto gamer já ativo, eu já percebo que tem uma pegadinha, e também tinha uma placa avisando. Essa terceira fase, ela é só um pouquinho mais difícil que a segunda, mas ela é muito mais caótica, cara. Tem 2 inimigos novos, 2 caminhos que você pode seguir pra terminar a fase de jeitos diferentes, e também a porra do rato branco, que eu não sabia como matar. Então, de novo, eu fazia toda uma logística pra saber quantos de corações ia chegar até o final, deixando o rato branco me dar dano. Eu não sabia como derrotar ele, e isso fudeu muito a minha gameplay, porque eu sempre chegava com muito pouco coração pra próxima fase, e esse jogo tem um sistema de game over. Esses muçulmaninhos meio que são as chances que você tem de conseguir fazer aquela fase de novo. Quando isso zera, você perde uma vida de fato. E aí, meu amigão, se você zera essa tua vida, você vai voltar pra primeira fase e fazer tudo de novo. Eu não vou mentir que isso de fato aconteceu na minha gameplay algumas vezes, só que não por causa dessa fase. Essa fase eu consegui chegar no final e terminá-la de boa. Mas agora, a próxima... Mas no meio do caminho da próxima fase tinha mais um gacha, onde eu apostei de novo e não ganhei nada de novo. Com essa sorte, eu tenho certeza que se eu apostasse no Tigrinho eu ia perder tudo. Quer dizer, acho que ninguém ganha, na verdade, né? E começando a quarta fase com o pé direito, já tem um hater que a gente pula ele, entra na torre e dá soft lock na fase. Na primeira tentativa, caralho!
Alô? Cara, nenhuma tecla tá funcionando, velho. Foi a partir dessa fase que tudo começou a desandar. Por quê? Começou a aparecer muito problema. Esses soft locks aconteceu tanto nessa fase. E outra coisa, o pulo desse jogo é péssimo. Eu já falei isso mais pra trás. E tô repetindo aqui de novo, porque essa fase inteira é sobre você pular em plataformas que estão em constante movimento. Então, por exemplo, tem umas plataformas que ficam girando e você pode até pegar o timer delas pra conseguir fazer um pulo limpo. Só que você não vai conseguir, porque parece que o muçulmano tá, tipo, deslizando. E unindo também com o fato de eu não saber como derrota o rato branco, e ele tá literalmente numa parte que não tem o que fazer, eu tenho que tomar dano pra ele e sair o mais rápido possível, ajudou essa fase a ser insuportável. E uma coisa que não tem só nessa fase, mas em algumas outras mais pra frente, é que tem elementos que são colocados de uma maneira muito filha da puta. Como, por exemplo, esse momento que você tá pulando em plataforma e tem um rato preto no meio, que se você tiver moscando, você vai acabar morrendo pra ele, cara. A sorte é que ele é meio burro também. Sem contar que eu tava morrendo demais, eu acho que eu dei uns 5 game overs, eu voltei pra primeira fase várias e várias vezes. A minha mente estava colapsando pro caos completo. Ah, não! Eu vou comer o cu do muçulmano. E depois de tanto quebrar a cabeça, eu finalmente decidi fazer o que eu deveria ter feito há muito tempo, que é deixar no normal e ver o tutorial. Porque só fazendo essa coisa simples eu já descobri uma mecânica inteira que eu não tava usando. Que sim, você pode matar os bichos pulando em cima deles, só apertando o X que ele dá um dash pra baixo. Era só eu ter visto a porra do tutorial. Ficou aprendizado desse vídeo. Se você tá jogando um jogo novo, veja o tutorial. Então, jogando a fase 4 direito dessa vez, né, ela realmente ficou bem mais fácil, só que ainda assim chata e insuportável, porque realmente a mecânica do pulo desse jogo é uma bosta. E eu conseguindo finalmente avançar nessa fase de fato, deu pra perceber que ela é um acúmulo de coisas das fases anteriores. Mas no fim não deu outra. Assim que eu terminei de ver o tutorial, eu tentei fazer a fase de novo e eu fiz de primeira. Quem diria que você aprende algo vendo o tutorial, não é mesmo? Indo finalmente pra fase 5, a gente percebe que já tá de noite e a gente tem só um lugar pra ir, onde rola uma cutscene com o cara com a barriga de fora, com os dentes tudo torto, feio pra cacete. E quando ele para de falar, finalmente revela que é uma boss battle. E eu queria até fazer um draminha nessa boss battle, mas foi muito fácil. Eu só ficava pulando em cima da cabeça dele e ele ficava mudando de cor, né? O que seria tipo a mudança de fase dele. E aí ele finalmente acabou morrendo. Foi mal, não foi tão interessante assim. E dessa vez dá pra perceber que a gente não só avançou o nível, mas também a área. Agora está numa área meio desértica. Uma área desértica? É desértica ou deserta? Acho que é deserta, né? Peraí, deixa eu pesquisar aqui rapidão. É, desértica, mano. O pai é muito gramáticas, mano. Então nessa vibe desértica, a gente começa a avançar nessa fase onde dá pra ver que tem inimigos novos, como esse escorpião que a gente tem que pular 2 vezes nele pra matar. E novos elementos na fase, como caixas que você vai ficar pulando e também esses buracos que você tem que evitar, que mais parece a boca dos worms lá de Duna. Mas logicamente cada área tem algo insuportável e essa área é a areia movediça. Mano, essa areia movediça, até hoje eu não sei como ela funciona, mas ela só não funciona. E chegando no final da fase, a gente tem um encontro com sei lá que porra é essa, mano. É o Borderlands, mano. Mas a gente consegue derrotar ele fácil e termina a fase. Ah, eu vou gozar, mano. Eu vou colocar esse take. Logo no início dessa nova fase já tem mais uma luta com os caras que parecem o mano do Borderlands. Mano, eu não tô brincando, é muito igual. Onde de novo foi bem fácil de derrotar ele, só que dessa vez tem um porém. Essa fase tá com uma infestação de escorpião, mano. Cara, eu vou falar um negócio. Eu demorei nessa fase por puro desgaste mental, cara. Sabe quando você chega naquele momento, você tá tentando passar um chefe e você não consegue, mas aí você desliga o game, dorme, acorda no próximo dia e consegue derrotar ele de primeira? Era só isso que eu precisava ter feito naquele momento. Eu fiz? Não. Eu continuei até eu enlouquecer. Filha da puta! Finalmente saindo dessa parte dos escorpiões, eu senti que eu tava cada vez mais perto do primeiro checkpoint da fase, até que aparece ela, a areia movediça. Olha a merda aqui, Márcio, olha a merda, olha a merda. Eu tô com 1 de vida, eu vou pular ali e eu vou morrer. Eu buguei o jogo, graças a Deus. Ai, graças a Deus. Depois de ter quase perdido toda a minha run por causa dessa areia de merda, eu tive que lidar com mais uma área cheia de escorpiões, só que dessa vez tava melhor. Eu tava conseguindo lidar de uma forma melhor. Até o escorpião sniper me matar. Ai, meu Deus. Que besteira, né? Porra! Cara, tu viu de onde esse escorpião me acertou? Não. Mas tudo bem, eu consegui chegar lá de novo, matei a droga do escorpião sniper e eu finalmente terminei a fase. Beleza, tá suave, consegui. Meu Deus, 1 de vida, um save só, meu Deus, graças a Deus. Depois que eu terminei essa fase, eu comecei a pensar, pô, que tipo de fase me aguarda no futuro? Pensei em várias coisas, né? Então a coisa mais óbvia aconteceu, a coisa que tava sendo construída desde o início. Uma onda de camelos começou a aparecer. Ih, tá tremendo as coisas, hein? Meu Deus, o camelô! Eu morro!
Não, pera, o quê? Se você encosta na parede, você morre instantaneamente. Sim, eu voltei desde a fase 1. Esse início de fase foi dificinho por causa que eu estava querendo pular entre os camelos. Mas na verdade, eu não fiz a decisão mais óbvia. Como eu não sabia que a croaca deles é dura e você pode usar eles como plataforma, era óbvio, estava na cara. Extremamente intuitivo. E eu ignorei forte esse bagulho de ficar nas croacas do camelo, cara. Eu continuei na minha estratégia de ficar pulando entre eles e no final eu consegui chegar no checkpoint. Só que numa péssima situação, eu tava com 1 de vida e 1 muçulmaninho. E começou uma puta de uma tempestade. O muçulmano tava muito lento. Mas agora eu faço uma pergunta pra você que tá assistindo esse vídeo. O que você acha que vai acontecer aqui? Letra A, vai aparecer uma horda de escorpiões e me matar. Letra B, vai aparecer um camelo do nada que vai me matar de surpresa. Ou letra C, eu vou conseguir passar meu caminho completamente de boa. Agora eu vou dar um tempinho pra vocês decidirem. Ok, se você respondeu letra D, nenhuma das anteriores, parabéns, você acertou. Porque na verdade aparece uma caixa do nada e me acerta, me matando instantaneamente. Que hora, gente. E o pior é que eu fiquei tão tiltado que essa foi a última run que eu dei nesse dia, mano. Por causa que eu fiquei tão abismado com a loucura que foi essa caixa, que eu não abri o jogo até o dia seguinte. E a caixa terminar do Game Over também ajudou na decisão, não vou mentir. Antes de tentar a fase de novo, eu decidi entrar no gacha pra ver se eu tinha alguma sorte. É claro que eu não tive nessa porra. Fui lá e passei pelos camelos de novo, cheguei na tempestade de areia novamente, e dessa vez eu fui andando devagar pras caixas não me acertarem. Sim, caixas veio mais de uma. Eu sei que deve estar ficando repetitivo eu falar que toda a fase tá sendo insuportável, mas me diz aí, mano, uma gameplay onde teu personagem é tão lento, mas tão lento que se você fica parado, você é empurrado pra trás, você tá tão lento ao ponto de você não conseguir fazer um mero parkour de subida de bloco, não me parece uma gameplay muito agradável. Mas quem liga, no final eu consegui subir nas caixas e consegui avançar na fase até uma caixa do nada aparecer e me matar. Cara, se eu tivesse R$1 pra cada vez que uma caixa voou na minha direção e me matou numa tempestade de areia, eu teria R$2. É pouco, né? Mas é estranho que tenha acontecido 2 vezes. E você lembra que eu falei lá atrás que o melhor às vezes é desligar o videogame e tentar de novo no dia seguinte? Então, eu ainda não fiz isso. Então vocês conseguem ver a minha mente sendo destruída aos poucos. Qual é a graça? Não, para! Para! Não! A minha saúde mental não tava muito boa pra esse jogo. Mas pra todo ruim existe um momento de paz. E esse momento de paz foi quando eu cheguei no final dessa fase, onde nem foi difícil, só foi uma fase filha da puta. E a fase depois dessa provavelmente foi a fase mais de boa de todo o jogo, onde literalmente eu não tenho quase nada pra falar, além que foi literalmente um run game, onde a gente tinha que ficar pulando as bombas que eles ficavam tacando. E algumas bombas eram de ouro e tinha dinheiro. Lembrando que também tinha uns buracos na estrada. Essa fase em si é legalzinha porque foi a mais diferente até agora, mas eu só não entendi porque ela dura tanto, ela dura muito. No finalzinho ainda tem uma luta com os Borderlands, mas só isso. Ah, e antes de ir pra fase 10, eu só queria lembrar que o final da fase 8 tem uma cutscene de um camelo. Eu só queria falar do camelo mesmo. Antes de seguir pra fase 10, eu tive que obedecer o meu vício em apostas e tive que apostar no tigrinho de novo. E não veio nada, puta que pariu. Foda-se também, mano. O que é 2 de vida, mano? Pelo amor de Deus, eu consigo fazer isso de letra. Só bora logo pra essa fase 10, porque, mano, o que poderia acontecer? Pô, mano, esse pau me passei, velho. Pra ser bem honesto, a batalha não foi tão emocionante assim. Tipo assim, foi uma batalha legal, só que pelas fases que eu passei, essa boss battle foi um banho de água fria. E eu falo isso no sentido da dificuldade, que a dificuldade só veio aumentando. Mas mesmo assim, essa boss battle sendo fácil, ela ainda foi muito legal, cara. Diferente do primeiro boss, que tinha quase nada pra falar sobre, esse aqui tem. Ele tem 3 modos diferentes de como te atacar dependendo da vida dele. Ele dá umas garradas em você, como ataque neutro. Ele tem um jato de veneno que ele solta do ferrão dele, que cobre o mapa inteiro. E ele também sumona outros mini escorpiões, que é bem chatinho na hora da luta. Mas como eu disse, nada muito desafiador. Consegui derrotar ele bem fácil. Aê, derrotei. Eu tô dançando. Aí uma coisa, a introdução do Escorpião Rei como boss tá mutada, não tem áudio. Agora a gente tá dentro de uma caverna que na verdade é a última área do jogo. E sem enrolação eu já entro pra fase 11 pra começar lá de uma vez. E se eu tinha reclamado da alta quantidade de inimigo na área passada, essa daqui é putaria. É morcego no chão, é morcego no meio, é morcego no teto, não para, é uma festa dos morcegos. E eu vou admitir que eu deixei subir um pouco a cabeça. Como eu tava chegando no final, eu fiquei meio desleixado. Eu abaixei a guarda
guarda e deixei ser pego de surpresa por uma piranha fora d'água. Tipo assim, é a coisa mais normal do mundo. Eu não tenho muito o que reclamar dessa fase, eu acho ela bem fácil pra falar a verdade. Eu acho que a coisa mais desafiadora pra mim foram os bichos e como eles estavam posicionados na fase. Não necessariamente os parkours estavam difíceis, mas pela quantidade de bicho eu acabei meio que me desleixando completamente na hora de fazer os parkour. E falando dos inimigos dessa fase, eu queria deixar claro que entre piranhas e morcegos carniçais, o maior inimigo dessa fase é um minerador, que não morre de jeito nenhum. Que porra é essa? Trabalhador comum? Caralho, não morre não! Que isso? Que isso? Que isso? Chegando no final da fase tem todo um deslizamento de pedra que se você tá com pouca vida, você é pego de surpresa assim, senhor. E ainda tem um pedreiro ali atrás ainda, cara. Tipo, é muito feito pra te matar. No mais, a fase foi isso. Também tem uma área meio secreta com umas moedas aparecendo por pouco numa parte que eu morri muito. E se você quiser saber, jogue você mesmo, porque eu não vou. Eu decido ir pra fase 12 direto e eu já fico horrorizado porque o muçulmano está de novo com a mecânica de andar devagar. Ver o muçulmano com tanto medo assim é até estranho, que nem parece que ele enfrentou o Pop Playtime e o FNAF numa batalha de rap. Não vai me dizer que aquilo era fake, muçulmano, eu não acredito. Essa fase não tem nada pra falar, é sério. É só a gente andando reto, esquivando dos bichos, que inclusive eu tô usando a mecânica de agachar, que eu acho que eu nunca usei em nenhuma fase até essa daqui. E falando em mecânica, na verdade tem sim coisa pra eu falar dessa fase, que é como eles conseguiram piorar mais ainda o pulo do jogo, cara. Cara, você passa a fase inteira extremamente lento e na hora de você fazer um pulo de um parkour específico, ele acelera do nada. E você tem que se acostumar com isso. E pau no seu cu. Aí é foda. Que? Ah, mano, como assim? Depois de tiltar com esse pulo de bosta, mais pra frente tem um labirinto de caixas que eu vou poupar vocês disso, eu não vou narrar, porque isso é chato. A gente termina a fase e pronto. Diferente da última fase, essa fase é extremamente irada. A gente tá dentro de um carrinho de mineração, andando por trilhos quilométricos dentro do centro da Terra. Vocês lembram quando eu falei da última fase parecida com essa? Que era desnecessariamente longa? Eu não acho que essa é, porque a última fase foi tão insuportável que cada segundo que eu ficava aqui era um alívio. Me senti quase num Tony Hawk 2D, tirando a parte que não tem nada a ver com Tony Hawk. E aí a gente termina a fase, essa aqui saiu com saldo positivo e eu gostei dela pra caramba. Indo pra penúltima fase, meu Deus, tá quase acabando. Eu fui pego de surpresa, porque é uma fase aquática. A gente tava no centro da Terra e agora é uma fase aquática. Eu sei que parece piada eu falar que as últimas fases são as melhores, mas essa realmente é uma fase irada. Além de ter uns inimigos legais. As piranhas que estavam fora d'água nas fases anteriores finalmente voltaram pro seu habitat natural. E mergulhadores que atiram estrelas do mar mortais. É isso aí. Mas essa fase foi irada porque, de novo, ela foi a mais diferente de todas, só que ela foi uma diferente legal. Ela foi uma diferente muito irada. Além de ter a mecânica que você precisa de ar pra sobreviver debaixo d'água, tem várias bolinhas de ar espalhadas pelo mapa, que você pode deixar seu muçulmano lá no meio enquanto ele respira. Geralmente em mapas debaixo d'água, as mecânicas que você precisa respirar pegando bolhas de ar é chata pra caralho. Mas por aquilo que pareça, no jogo do muçulmano, eu não achei, mano. Foi bem legal. Até as partes que parece que era pra ser chata de propósito, não é tão ruim assim, tipo a correnteza que te leva pro início da fase, que é só você não cair nela, que não é nem um pouco difícil. Cara, resumindo, essa fase foi boa, cara. Ela era legal, tinha mecânicas legais, não era difícil ao ponto de ser injusto e insuportável, as mecânicas estavam funcionando e não é extremamente longa que nem as outras. Essa fase, perto do que a gente viu nas anteriores, é bem legal, na verdade. E aí a gente chega no final dela e termina e se prepara pra última fase do jogo. Eu não vou mentir que eu estava tenso, eu estava só com 2 corações e 3 muçulmaninhos, eu não sabia o que me aguardava. Então eu decidi ir na loja e gastar as únicas moedas que eu consegui acumular no jogo inteiro e comprar 3 corações só. Era isso que dava pra comprar. Eu estava com muito medo de tomar um game over na última fase, porque se eu tomasse um game over na última fase, eu provavelmente entraria em loucura. Mas antes de ir pra última fase, eu me preparo pra mexer no último gacha, a última chance de eu conseguir alguma coisa nesse gacha, e não vem nada. Que legal! Finalmente entrando na fase do boss, rola essa cutscene com esse bicho feio pra caralho. E assim que começa eu já percebo que as mecânicas dele é igual do primeiro boss, de ficar lá pra cá e a gente tendo que pular em cima dele. Essa foi a coisa mais fácil. O bagulho é que também, dependendo de quanto de dano ele tomava, ele mudava de fase. Na fase neutra ele ficava vindo pra lá e pra cá e ficava tonto, e nesse momento que ele ficava tonto eu podia pular em cima dele e dar dano nele. Na segunda fase ele entrava debaixo da terra e ficava perseguindo a gente pra dar um rasante pra cima. E até agora nessas duas fases ele faz uma coisa que um castor normal faz, que é ir pra lá e pra cá e entrar debaixo da terra. Agora ele summonar pedras que ficam no céu pra cair em você
você logo em seguida, tipo um personagem Naruto chamado Madara, eu não sabia que Katsura fazia isso. E pode parecer que eu tô rushando a luta, mas na verdade é que só tem isso pra comentar porque eu matei ele de primeira. Eu comentar qualquer coisa a mais seria só encheção de linguiça pro vídeo durar mais. E eu finalmente consigo matar ele. 4 horas de bruto, quase 30 minutos de vídeo, muita raiva acumulada e finalmente acabou. Eu vou deixar pra vocês a minha reação de como foi ver o final desse jogo. Acabou. Acabou! Yes! Yes! Oxi! Você chegou ao fim do conteúdo atualmente disponível no Early Access. É isso? E foi essa a nossa jornada pelo jogo esquecido do muçulmano. Muçulmano, ataque dos haters. Eu sei que deve ser chato um canal, principalmente brasileiro, falar mal de obras e projetos brasileiros, principalmente videogames, num mercado como esse, muito mal explorado aqui no Brasil. Só que eu paguei pelo jogo e eu vou criticá-lo. As melhores fases do jogo eram todas aquelas que não eram de plataforma. E mesmo achando 99,9% do jogo ruim, é louco você pensar que essa grande leva de jogos brasileiros que tá surgindo, de youtubers principalmente, um muçulmano fez isso há 10 anos atrás, cara. Isso é muito foda, sem meme nenhum. Mas esse foi o meu vídeo, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal e dá um likezinho aí, mano. Na moral, nunca te pedi nada, cara. Reta final de ano, que tal seguir um canal novo, mano? Bem bacana, a gente tá voltando agora. E principalmente, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que isso é muito importante e ajuda demais o canal, mano. E mesmo que o jogo do muçulmano tenha sido horrível de jogar pra mim, eu ainda assim me diverti. Assim como eu me diverti nessa gravação de VRChat com meus amigos, e também nesse vídeo aqui de Cartas contra a Humanidade, que pelo amor de Deus, nunca veja esse vídeo perto da sua família. No mais é isso, até o próximo vídeo, um beijo no seu cocorô.